Olá, gente. Mais uma vez, é um grande prazer em estar com vocês novamente, considerando assuntos referentes à nossa disciplina, a geografia. Hoje o tio vai começar a aula de uma forma um pouquinho diferente, mas antes eu queria deixar, tá, bem claro para vocês que eu estou muito bem, tanto em sentido físico como emocional e especialmente, tá, no sentido mental, tá bom, gente? É porque o tio vai fazer uma coisa diferente. Eu vou cantar um pouquinho, porque o tema da aula de hoje, ele não só pede, né, que entoemos uma música, como nós temos várias músicas falando sobre ele, tá? Conforme eu for cantando, vocês vão logo identificar qual é o tema da aula de hoje, tá bom? Lembrando que eu vou entoar apenas um trecho, né? Porque eu quero que vocês fiquem até o final, tá, dessa aula digital acompanhando. Não quero que ninguém saia, não. Tá bom, gente? A primeira música, o primeiro trecho é bem conhecido de todos nós. Fala assim: cidade maravilhosa, cheia de encantos mil, cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. E a segunda música, a segunda parte, diz justamente que música é essa. O trecho é assim: o Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, sétimo ano. Aquele abraço. Gente. Dei uma cortada aí para poder, tá, encurtar a nossa conversa. Vamos falar, sim, sobre o estado do Rio de Janeiro. Embora as músicas, né, cantadas aqui, elas destaquem a cidade maravilhosa, a cidade do Rio, nós vamos falar do estado, né, que abriga, que tem como capital a cidade do Rio, tá? Tanto a cidade quanto o estado são temas de músicas, de reportagens, de livros, né? Porque estão entre os destinos, os roteiros mais visitados do Brasil e do mundo. Apesar dos problemas, né, que nós temos, apesar das dificuldades que enfrentamos, podemos dizer que o nosso estado e a nossa cidade do Rio de Janeiro, né? Quando eu falo nossa, nós aqui não moramos na cidade do Rio, mas muitos aqui moram na região metropolitana, no Grande Rio. Muitos aqui visitam a cidade do Rio e pelo fato dela ser a nossa capital, temos uma sintonia muito grande, né, com a cidade do Rio de Janeiro. Então, temos dificuldades, temos problemas, mas também temos maravilhas de vários pontos turísticos, tá? Mas nós não vamos falar especificamente sobre isso, não, que no material de apoio nós temos informações complementares, tá? O que eu quero chamar a atenção para vocês hoje, de forma bem específica, é uma continuação, dentro de uma outra vertente, do tema que nós já estávamos tratando, né? Nessas últimas aulas, estávamos falando sobre o processo de regionalização. E não teria, né, como ser diferente em relação ao Rio de Janeiro. Se queremos fazer um estudo bem profundo, específico do Rio de Janeiro, temos que utilizar esse artifício da geografia, que é justamente a regionalização, a divisão regional. Eu vou dar um zoom para vocês, tá? Nesse zoom, nós vamos perceber que o mapa do estado do Rio de Janeiro, ele vem apresentando uma divisão segundo as 8 principais regiões que constituem o estado. Lembrando que o estado do Rio de Janeiro, ele é dividido em 92 municípios. E esses municípios, eles estão distribuídos ao longo dessas regiões. Lembrando que essa divisão, ela é muito importante para nós entendermos mais algumas das características apresentadas pelo nosso estado. Especialmente também para nós entendermos a dinâmica regional do estado do Rio, a nossa dinâmica regional. Uma vez que a nossa cidade ela está inserida em uma das regiões, nós conseguimos observar algumas tendências, né? Porque cada uma dessas regiões tem características específicas em relação à localização. Algumas estão localizadas na parte litorânea do estado, outras mais no interior. Algumas têm um relevo predominantemente marcado pela presença de montanhas, uma altitude elevada, e isso vai interferir no clima. Então é muito importante fazermos esse estudo regional para entendermos as características internas do estado e também das cidades que o compõem.
Tá bom, gente? Nós vamos dar uma ênfase, tá? À região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Muitos de nós estamos localizados na interseção de algumas dessas regiões. A palavra interseção, tá? Ela refere-se a uma zona de mudança, tá? A uma transição. Na verdade, nós estamos em áreas de transição entre algumas regiões, tá? Podemos dizer que, dependendo do município onde você esteja localizado, onde você esteja domiciliado, onde você more, né? Nós temos ao entorno, às vezes, 2 ou 3 regiões, tá bom? Quando nós falamos da região metropolitana do Rio de Janeiro, nós estamos nos referindo, como já foi mencionado, ao Grande Rio. O que seria o Grande Rio? O Grande Rio seria uma extensão da capital fluminense, tá? Esse termo fluminense refere-se como se fosse o gentílico, né? É o nome, referência daquelas pessoas que moram no estado do Rio, e o carioca, né, é o termo utilizado para quem mora na cidade do Rio de Janeiro. Então, o Grande Rio é como se fosse uma extensão da cidade do Rio. São todos aqueles municípios, tá, próximos ao estado do Rio, até porque não temos dificuldade para tal proximidade, porque o Rio, como já foi mencionado, é o terceiro menor estado do Brasil, tá? Então, essas cidades elas são muito próximas à capital. Vou pegar um raio mais ou menos aí de cerca de 150 quilômetros seria a extensão total da região metropolitana do Rio de Janeiro, salvo, né, alguns erros aí para cima ou para baixo. Só que ali nós temos reunidos cerca de 19 a 21 municípios. Por que esse número, né, flexível, 19 a 21? Porque geralmente essas classificações elas mudam, né, de acordo com novos preceitos, com novos entendimentos. Então, eu tenho aí uma alternância entre 19 e 21 municípios. Como eu disse para vocês, porque alguns desses municípios estão nessa zona de transição de limite e às vezes eles são classificados numa região e na classificação seguinte eles mudam de região, né? Por exemplo, vamos falar especificamente da localização de muitos de nós, da cidade de Paracambi. Muitos classificam Paracambi como sendo parte do Centro-Sul, do Sul Fluminense. Porém, Paracambi está nessa zona de limite. E interessante que é o limite, né, entre a Costa Verde, que são esses municípios que já pegam Mangaratiba, né, Angra dos Reis, Paraty, o próprio Centro-Sul, né, Miguel Pereira, Valença, Vassouras, e a região metropolitana do estado do Rio. Então podemos dizer que Paracambi está numa zona mista, né? Porém, a economia de Paracambi, né, a própria população, está muito associada à região metropolitana do estado do Rio, ao Grande Rio. Inclusive, muitos de nós saímos de casa, nossos pais, nossos familiares, saímos de casa. Nesse momento não, mas em breve tudo voltará ao normal e sairemos de manhã, pegaremos, né, o trem lá na estação de Lages, Paracambi, em direção ao centro do Rio de Janeiro, a estação central. Então, como já estávamos falando, a região metropolitana do Rio de Janeiro é a região mais desenvolvida, tá? Onde nós temos a maior concentração de pessoas. No estado inteiro, nós temos cerca de 17 milhões. Das 17 milhões de pessoas que vivem no estado do Rio, que representa a terceira maior população do Brasil, 13 milhões estão concentradas no Grande Rio ou na região metropolitana do Rio de Janeiro. Como nós sabemos que essa concentração ela ocorreu de forma irregular, né? Essa região também vai apresentar muitos problemas. Problemas como falta de estrutura, de infraestrutura, né? Engarrafamentos, problemas ambientais, criminalidade, principalmente, o que acaba, de certa forma, marcando negativamente esse cenário. Tá bom, gente? Mas o objetivo aqui nosso não é falarmos somente, né, do Rio de Janeiro, mas relembrarmos, tá, essas características gerais e principalmente dentro desse contexto de regionalização, tá bom? O foco agora, gente, vai ser nós lembrarmos, né, das outras regiões que compõem o nosso estado. Porque essas regiões que eu falei para vocês, né, que são essas regiões limites aí do nosso município, Metropolitana, Centro-Sul e Costa Verde, nós já conseguimos memorizar, mas são 8 ao total.
vamos dar um foco nas outras também, tá bom, gente? Um abraço e até a próxima. Tchau. Não vou cantar mais, prometo para vocês. Tchau.